Lumos Máxima. Tan, taran, tan, tan. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Lumos Máxima, um canal criado para falar sobre o mundo mágico de Harry Potter. E não só, não é? Tudo o que engloba Harry Potter, desde os personagens, aquilo que nós sabemos fora da história, aquilo que a autora nos disse por comentários, por textos publicados, etc. Hoje vimos inaugurar um quadro diferente aqui no nosso canal, chamado o quadro Biografias. Vamos contar as biografias de alguns personagens que vocês têm curiosidade em saber a história. Neste caso, e desde já agradecer ao meu grande amigo Sebastião, que foi ele que me pediu para contar a história deste personagem, vamos falar sobre Filius Flitwick. Portanto, se gostarem deste quadro, deem já o vosso like, partilhem, comentem, subscrevam e ajudem o canal a crescer, ok? Agora, sem mais demoras, vamos passar então para a biografia. O nome Filius Flitwick deriva das seguintes palavras. Filius deriva de filho, philosophorum, que era uma palavra usada no grego antigo, uma frase, que significava filho de filósofo ou filósofo. Filius, filho, philosophorum. E Flitwick, acreditamos que deriva da palavra que tanto ele usava nos livros e nos filmes, que era switch and flick. Switch and flick. Rodar e apontar. Rodar e apontar. The swish and flick. Everyone? The swish and flick. Então ficou Filius Flitwick. Filius Flitwick nasce no dia 17 de outubro de um ano ainda desconhecido. Acredita-se, fazendo as contas mais ou menos pelos anos que ele estava em Hogwarts, pelo tempo que ele estudou, acredita-se mais ou menos que tenha sido no ano de 1958, mas não se tem certeza absoluta. Em alguma altura da sua vida, neste caso da sua família, algum membro da sua família se envolveu com doentes. Por isso é que Filius é tão baixinho. Filius era baixinho, mas não se importava com isso, ok? Filius, quando ingressou em Hogwarts, aos 11 anos, como todos os bruxos, foi para a cerimónia inicial, ou seja, para a cerimónia de seleção, onde iriam ser colocados o chapéu selecionador em cima de todas as cabeças, e iriam ser selecionados para as respectivas casas. Nesse ano, entrava com ele também em Hogwarts nada mais, nada menos do que Minerva McGonagall. Sim. Então, chegou a vez de Filius Flitwick ser selecionado, então sentou-se na cadeirinha, colocaram o chapéu e o chapéu ficou 4 minutos e 50 segundos para se decidir em que equipa ou em que casa haveria de colocar Filius Flitwick. Isto porquê? Porque Filius Flitwick tinha várias características pertencentes a outra casa, neste caso a casa de Gryffindor. Sim, o chapéu selecionador estava indeciso entre colocar Filius Flitwick em Gryffindor ou em Ravenclaw, porque ele tinha características das duas casas. Quase que Filius Flitwick conseguiu ser um empata-chapéu. Para quem não sabe o que é um empata-chapéu, é quando um bruxo demora mais do que 5 minutos para ser colocado numa equipa ou numa casa, a esses bruxos chamam-se os empata-chapéus. O mesmo estava a acontecer com Minerva McGonagall, que o chapéu estava a ter dificuldade em selecioná-la. Ou seja, no caso de Filius Flitwick, o chapéu estava indeciso entre colocá-lo na casa de Gryffindor ou na casa de Ravenclaw, e na Minerva McGonagall era precisamente igual. O chapéu selecionador estava indeciso entre colocá-la em Ravenclaw ou Gryffindor. Porquê? Porque a Minerva também era muito inteligente, assim como o Filius. Mas, ao fim de 4 minutos e 50 segundos, o chapéu optou por colocar Filius Flitwick na casa de Ravenclaw.
Não quer dizer que Filius não fosse corajoso ou não tivesse características para Gryffindor, mas tinha mais características das pessoas que são selecionadas para a equipa do Ravenclaw. E como todos sabem, quando foi criado Hogwarts, os 4 fundadores enfeitiçaram o chapéu que por acaso pertencia a Godric Gryffindor, ok? E colocaram as suas qualidades dos 4 fundadores no chapéu para que ele, ao selecionar, ou seja, ser um legilimento, ok? Conseguiram dar vida a um objeto, fazê-lo ser um legilimento, e ele conseguir analisar as qualidades das pessoas e aquilo que elas são, quais são as maiores aptidões. Então assim o chapéu consegue fazer a seleção. Filius Flitwick, apesar de ser baixinho, era o melhor aluno do seu tempo. Filius Flitwick foi o melhor aluno, aliás, era um exemplo a seguir por toda a gente. Claro que Filius Flitwick, infelizmente, pela altura que tinha, foi muito gozado na escola. Sim, quase que bullying nos dias de hoje. Claro que no mundo bruxo não se chamaria assim, mas sabem, o ser humano teme tudo o que é diferente, ou seja, está na lei do ser humano, entre aspas, claro. Vem alguma coisa diferente ou fora do comum, gozam. Mas Filius Flitwick não se importou. Porque em vez de duelar ou ter problemas com eles, Filius Flitwick não. Disse, coitados, eles não sabem o que fazem, ok? São tolinhos, então eu vou deixá-los com a ideia deles. Filius Flitwick na escola era muito bom em algo particular. Feitiços. Exatamente, feitiços. E Filius Flitwick era tão bom que foi campeão de duelos em Hogwarts várias vezes. Tanto assim que ele tem uma prateleira cheia de troféus, ok? Que ganhou enquanto estudava em Hogwarts. Filius Flitwick começou a ser professor de Hogwarts, não se sabe também ao certo quando, mas estimula-se mais ou menos 1970. Porquê? Porque Filius Flitwick já foi professor inclusive de Sirius Black, Lillian Potter, James Potter, Wormtail, Lupin, todos eles foram alunos de Filius Flitwick. Já em 91, ok, na altura de Harry Potter, ele era conhecido por ser um professor incrível, porque ao contrário de todos os outros professores, ok, ele não castigava, ele simplesmente arranjava formas de os alunos perceber quando estavam errados, era mais brando do que os outros professores, fazendo assim claro que os alunos adorassem a sua aula. E apesar do seu tamanho, os alunos respeitavam-no imenso por a forma dele ser. No primeiro ano de Harry em Hogwarts, na altura, Filius Flitwick, que era professor de feitiços, só deixou os alunos praticarem magia depois do Halloween. Sendo a primeira vez, claro, o feitiço Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Que, com grande êxito e à primeira, Hermione Granger conseguiu realizar o feitiço e o professor ficou muito contente. Wingardium Leviosa. Oh, well done! Filius Flitwick teve participações muito importantes na história. Infelizmente, claro, decidiram deixá-lo um bocado de fora e passar a ter uma imagem errónea daquilo que ele era. Por exemplo, no segundo filme, quando a Minerva diz que o corpo da Ginny Weasley ficará para sempre na Câmara dos Segredos, Filius Flitwick começa a chorar, com pena, só para vocês verem como ele era querido. Filius Flitwick também adorava enfeitar as árvores de Natal do colégio. Era ele que enfeitava sempre a grande árvore, com duendes mágicos, com bolas, tudo construído por ele. Filius Flitwick também era, como vocês sabem, mestre do coro de Hogwarts. Era o maestro, era ele que ensaiava o coro. Ele preparava os alunos para cantar sempre o hino de Hogwarts nas aberturas e nos finais do ano letivo. E sempre em todas as interrupções, ou seja, Halloween, Natal, havia sempre
espetáculo do coro que era coordenado por Phyllis Flitwick. Em Harry Potter e Os Talismãs da Morte, Phyllis Flitwick é responsável por coordenar os feitiços de proteção para o castelo de Hogwarts. É ele o responsável. Já também em Harry Potter e Os Talismãs da Morte, é ele juntamente com Minerva que vão duelar contra Snape. Ao que ele diz, Snape, não vou permitir que mates mais alguém aqui em Hogwarts. E começa o duelo com ele. Mais tarde entra Minerva e os dois conseguem expulsar Snape do castelo. Nos dias de hoje, Phyllis Flitwick, acredita-se que ainda continua a lecionar em Hogwarts. Isto porque Minerva McGonagall é a diretora de Hogwarts, eles têm mais ou menos a mesma idade, então acredita-se que ele ainda continua no seu cargo de professor de feitiços. Mais uma curiosidade para vocês. Muitos devem ter perguntado porque é que no primeiro filme Phyllis Flitwick era retratado como aquele professor baixinho, com barba branca e cabelo branco, e no terceiro filme já aparece com cabelo curto, bigode. Isto tem uma explicação muito lógica, que é, nessa altura, o diretor do filme, Chris Columbus, ele decidiu fazer o Phyllis assim. E quando mudou de diretor no terceiro, o diretor queria aproveitar o ator que fazia de Phyllis Flitwick, mas queria pôr aquela cena do coro de Hogwarts. Então, para não criarem um personagem novo, ou seja, o Phyllis Flitwick passaria a ser assim, tanto assim que ele ficou nessa forma até ao fim, até ao 7 parte 2. Mas não tem impacto nenhum na história, foi só mesmo por serem diretores diferentes e não quererem despedir aquele ator e aproveitá-lo e não estar a criar um personagem novo, então passaram a pôr Phyllis Flitwick como o maestro de Hogwarts, não aproveitando a mesma forma física da que tinha feito o primeiro diretor. Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo diferente, conto com vocês desse lado, por favor deixem o vosso like, partilhem, subscrevam, comentem e ajudem o canal a crescer. Vejo-vos no próximo vídeo e não se esqueçam, no final, apaguem a luz. Nox!